Bom, gente, estamos aqui mais uma vez para discutir com vocês um tema bastante interessante e que a gente anda refletindo muito ultimamente, dentro daquele propósito do Grupo Unis, né, que é empoderar a gente para transformar a realidade. E hoje nós vamos discutir um tema que está começando a chegar agora, mas para a gente compreender bem, né, que é sobre o etarismo. E para discutir isso, nós estamos aqui recebendo hoje a Aurita, é uma carioca flamenguista, bacharel em Direito, pós-graduada em Gestão Empresarial, organizadora profissional, instrutora e tradutora em inglês-português, secretária executiva bilíngue por 48 anos, mentora, facilitadora de jogos estratégicos, observadora do comportamento humano e apaixonada pelo propósito da Bertô. Moisés, profissional do marketing digital, graduado em administração de empresas, pós-graduado em negócios internacionais e fundou o primeiro e-commerce com 15 anos. Depois Alexandre, palestrante TEDx, consultor, escritor e pesquisador, CEO da Mind Pesquisa, professor e cursou a Escola Avançada de Pesquisa de Mercado na Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos. É fundador do portal Revolução Prateada e autor do livro Longevidade Inteligente, Como se Preparar para uma Vida de 100 anos. Ministra palestras em todo o Brasil sobre inovação, tendências, cenários, comportamento e futuro. Sejam bem-vindos. Afinal, gente, o que é etarismo? Quem quiser começar a responder, sinta-se à vontade. Esse sufixo grego ismo me lembra uma coisa que não é muito boa, porque tem egoísmo, tem o racismo, então tudo que não é muito bom termina em ismo. Então acho que não deve ser uma coisa muito boa não, viu? E você sabe que interessante, né, que eu estava fazendo uma pesquisa sobre o termo, né, etarismo, e eu descobri que o etarismo, ele é o terceiro maior ismo, depois do racismo e depois do machismo. Então, assim, é um termo que vem... Machismo. Exato, tem um poder muito forte, né, assim. Pois é. Etarismo. O que vem a ser isso? Bom, o etarismo ele seria o preconceito relacionado à idade, mas isso é um tremendo problema, né? Primeiro porque a gente não tem uma régua para dizer o que é idoso ou não, né? Você pega no clássico Dom Quixote, né? O protagonista era um senhor de 50 anos que era considerado um ancião. Né? E hoje o presidente dos Estados Unidos tem quase 80 anos. É né? verdade, é verdade. Eu tinha quando eu morava ainda com a minha mãe, a gente tinha uma vizinha, a senhora Maria, né? E a dona Maria, uma pessoa toda, 80 e poucos anos, era super bem disposta. E um dia ela chegou lá em casa e falou, então, eu fui ontem lá na feira, aí tinha uma velhinha na minha frente assim. Aí eu pensei, o que é velhinha para a dona Maria, né? Então, assim, velho é sempre quem é mais velho do que eu, né? Portanto, velho é sempre o outro, assim. E tem uma coisa interessante, e eu quero falar com vocês e colocar até um pouco aqui, uma experiência que eu acho que todos nós acabamos tendo e a gente nem percebe que tem. Eu vou dar um exemplo muito claro meu, né, e que acabou depois nascendo a Bertô, que nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui um pouco também. Um dia a gente estava fazendo um processo seletivo no Grupo Unis, né, e um processo seletivo passou pela primeira leva, passou pelo RH, etc., e chegou para mim os currículos. E eu fui olhando os currículos, eu olhava nome, idade, etc., experiência, de repente falava, não, esse daqui tá muito, já passou da idade, tá velho para isso. Aí eu olhava, não, esse... Ou seja, eu reprovei todos. A hora que eu voltei, eu falei, não é possível. Eu bati o olho, todos eram mais novos do que eu. Pois é. Ai, ai, ai. Ou seja, era um preconceito, olha bem, hein? Eu estou falando que todos eram mais novos do que eu e eu estava achando que eram velhos para uma função. Isso é uma questão clara de etarismo, né? Que de repente você achou que eles estavam concorda? velhos demais, né? Ou seja, mas por que de repente você não conseguiu identificar? Talvez porque eu exerço uma função, né, e não tive um choque ainda em relação a isso. Mas por que estou relatando isso? Etarismo vai muito disso, a gente acaba tendo essas questões. Aí depois nasceu a Bertô, né, que para até sanar esse erro
que eu tive e tomei um choque danado, mas nós vamos conversar sobre isso no programa. Você concorda comigo, Aurita? Eu concordo muito e eu vivencio esse etarismo, porque eu sofro diariamente, dependendo do lugar onde eu vou, ser maltratada, no sentido de não ter um bom atendimento por parte de uma atendente numa loja. Uma pessoa que vai numa academia, ela lá toda combinadinha, desde o lacinho da cabeça até a meia do tênis. Chega lá aquela velhinha, aquela senhora com uma calça de moletom, uma camiseta, porque eu vou lá para me exercitar, aquilo lá não é um desfile de modas para mim. Aí você recebe aquele olhar assim, 43, assim, não, o que essa velha está fazendo aqui? E como eu acredito muito que não há como se lutar contra o passar do tempo, mas daí eu, por exemplo, faço 68 anos daqui a poucas semanas. Eu não me acho velha, porque eu não me sinto velho, meu espírito não é velho. Muitas vezes eu sou até mais velho que as minhas filhas. Minha filha mais velha tem 40, 36 e 33. Eu, às vezes, sou mais sapeca do que elas. Uhum. Agora, essa questão, né, que ela está colocando. Moisés, você é o mais novinho aqui da roda, né? De verdade, sem querer ser politicamente correto. Existe ou não, no seu modo de ver, um preconceito das pessoas que têm mais idade? Ou seja, tanto numa área de informática, será que não vai aprender? Ou numa academia. Existe, você consegue perceber, a sua geração, alguma coisa? Existe isso? Claro, existe, como está presente em todo o ambiente que a gente está passando, andando, né? Quando a gente pega, inclusive, o etarismo, não só com pessoas mais velhas, mas tem também com pessoas mais jovens. Às vezes uma pessoa mais jovem vai pegar um cargo, sei lá, executivo, e existe talvez o preconceito, será que essa pessoa jovem está preparada para isso? Porém, o etarismo para a pessoa mais velha, vamos dizer assim, né, tem mais poder ali, até porque ninguém quer ficar mais velho. A verdade é essa, né? A gente busca, desde lá de trás, a gente buscava aquela vamos dizer assim, sempre ficar mais jovem, né? A juventude. E assim, quando eu me coloco dentro da Bertô, dentro de onde tem pessoas acima de 50, pessoas mais velhas ou mais experientes do que eu, talvez para mim não seja tanto esse etarismo, não seja tão visível, porque eu aprendi a lidar com isso assim, de uma forma natural. Acho que essa busca vamos dizer assim, pelas rugas ali, né, são sinais de experiências, e tem gente que vê muito ao contrário. Mas no nosso ambiente, as próprias pessoas, inclusive até mais velhas, se colocam no preconceito. Então assim, como ele disse, né, então na questão da feira, mas às vezes assim, o etarismo, a sociedade, principalmente com a mulher, ela está muito envolvida, então a mulher é muito velha para ter um filho, ou ela é muito nova, então assim, a gente vive numa sociedade de etarismo, no meu ponto de vista. E assim, para a juventude, para as pessoas da minha idade, talvez a gente sim tem um preconceito que está no nosso subconsciente, que veio de gerações em gerações, e eu acredito sim que com essa discussão, com esse debate, a gente vem um pouco sanando esse problema, mas ainda assim é tema de muito debate, sabe? Não querer envelhecer é impossível. Todo mundo vai envelhecer. O mundo está se tornando velho, né? A quantidade de pessoas acima de 60, 65 anos está crescendo. Sim. Então fazer essa transição da melhor forma possível, né, Alexandre? Eu acho que dá para não envelhecer, mas a alternativa não é muito boa. A alternativa de não envelhecer não é muito boa. Eu acho que é muito complicado, principalmente no mercado de trabalho, e eu vou relatar a minha experiência que eu tive. Eu sou ex-funcionário de um banco federal, enfim, pedi demissão para empreender, e logo no começo da minha carreira eu recebi, acho que no segundo ano, uma pequena promoção, subi um pequeno degrauzinho, e eu me lembro que gerou um mal-estar, porque algumas pessoas que tinham mais tempo de casa foram preteridas para que eu ganhasse aquele posto. E gerou, esse moleque novo que acabou de chegar. E eu achei, acho que o meu superior achou também, que de alguma forma eu fui merecedor. E eu me senti um pouco um etarismo às avessas. Logo no começo da carreira. Falei, se eu fui competente, estudei, me matei, eu acho que eu mereci. Então, assim, acho que pode haver nas duas pontas. E é por isso que algumas empresas, você falou desse seu processo, né, de
esse aqui está velho para o carro, né? Isso gera esse paradoxo, né, de empresas que têm gestores, sei lá, de 50, 60, 70, né, o presidente da empresa mais valiosa do planeta, que é a Apple, tem 60 anos de idade, né, os RHs têm preconceito de 40, 50. É por isso que uma das coisas que estão se discutindo é o currículo cego. É o currículo no qual você não põe foto, você não põe a data de nascimento, você só põe as habilidades. E é fantástico isso. Eu tive até, numa dessas missões que o Unis colocou, né? Se não me engano, é a Google, se não me engano, é uma dessas que faz isso. Não interessa se a idade, se é masculino ou feminino, se é formação até, e sim as habilidades, né? Agora, eu vi, nós conhecemos, você tem um trabalho fantástico sobre essa questão, né, da longevidade. Como é que você analisa esta questão deste preconceito de idade? Ele é estrutural? Ou é moda? Por exemplo, porque agora a moda, né? Existe uma moda do jovem, que o mundo é do jovem, que não sei o quê, e como também do outro lado, né? É muito novo para. Isso é uma questão estrutural ou é uma questão engraçado, simplesmente ela falou do ismo, que todo ismo por si só já não deve ser coisa boa, senão não terminava em ismo, né? Mas eu diria que o preconceito etário é uma variação do outrismo, né? do horror ao outro, a outra pele, o outro gênero, o estrangeiro, a outra idade, né? O Sartre que dizia, né, que o inferno são os outros. Então, no fundo, é uma dificuldade de encarar o outro. No caso do preconceito etário, ele tem um componente mais complexo. Olha para mim não, quando você fala em etário. Preconceito etário e fala para mim assim. Eu vou olhar para você, então. Eu sei o que é ter a idade dele, porque eu tive a idade dele, né? Ele não sabe o que é ter a minha idade. E acho que a gente vive povoado de narrativa. Acho que o principal, envelhecer é decair. Decrepitude, é isso que causa horror nas pessoas. As pessoas imaginam a velhice como um estado de horror, de decadência, de decrepitude, e não é um trade-off, a gente perde algumas habilidades fisiológicas, a natureza nos constitui assim, e a gente ganha inteligência emocional, capacidade analítica, então tem até um estudo famoso que fala do U-curve, que é a curva de U da felicidade. A gente é muito feliz nos anos iniciais da vida e muito feliz depois da maturidade, ou seja, o período de maior inferno psicológico é justamente o meio, a meia-idade. E agora nessa idade a gente para de se preocupar muito com o que os outros pensam e acham que é bom para nós, você já sabe o que é bom para você. E eu queria dizer que a decrepitude, né, chega... Eu comecei a fazer Kung Fu com 61 anos e fiz por 3 anos. Eu e o Bruce Lee, assim. É uma carioca brava. Entendeu? E, olha, e foi um ambiente muito interessante, porque numa academia onde tinha pessoas até mais velhas do que eu, cronologicamente, crianças, jovens, e um ambiente muito sadio, onde ninguém é discriminado, você faz do seu jeito, né? As amplitudes dos movimentos. Agora, uma coisa... Ninguém te critica, né? Então, olha bem, um caso muito concreto. Mercado de trabalho. Tem ou não tem? Agora, vamos pegar, por exemplo, a questão do etarismo, né? Tem ou não tem? No mercado de trabalho. Por exemplo, eu dei um caso aqui, e já... gente, eu estou corrigindo isso concretamente, tá? Mas eu dei um caso disso, o que a gente escuta na maioria das vezes? E a gente acaba... Não, mas é como se uma pessoa que tivesse mais idade, ela não tivesse competência para, de repente, aprender questão de informática, aprender essa nova realidade. Isso existe mesmo ou é meio invenção? O mercado de trabalho está pronto para absorver os 50 a mais? Ou não? Ou realmente falta habilidades que os 50 a mais não têm? Eu acho que é uma discussão que está sendo colocada, o que já é um avanço enorme, porque essa era uma parcela da sociedade completamente invisível, sequer se enxergava.
Bom, existe uma revista de negócios muito tradicional no Brasil, não vou falar o nome, mas é a mais tradicional do Brasil, e há uns anos atrás ela trouxe o guia de diversidade corporativa, né? E aí nesse guia tinha diversidade de gênero, étnica, opção sexual, enfim, uma diversidade. E simplesmente, nesse guia, nesse indicador que eles criaram, não constava idade, ou seja, é invisível. Mas não é que não constava porque não havia problema, é porque está fora do radar. Não é sequer a principal considerado. Então, acho que existe, sim, está se começando a discutir isso, né? E é difícil falar as causas, assim, né? Mas existe uma série de razões e quase todas elas ancoradas, algumas delas ancoradas em coisas fáticas, reais, né? E algumas delas ancoradas em preconceitos, tipo, cachorro velho não aprende truque novo, tecnologia não são adaptáveis, são cabeça dura, entendeu? Então, acho que estão muito ancoradas em narrativas culturais, preconceitos, mas existe sim o preconceito. Isso vem mudando gradativamente. Eu vejo muitas ações... Isso, está mudando como? O que você sente que está mudando? Isso eu queria até que vocês explorassem. Está mudando mesmo? Ou está só no discurso? Eu acho que tem muita ação assim, cosmética, assim, do tipo, contratamos 3 velhinhos, aí põe na propaganda, uma empresa de 18... um enorme favor. Uma empresa de 18 mil funcionários. 0,0003% é 60 a mais. E o pior é que os cargos também dos 50 a mais não são tão cargos assim, né? Normalmente se coloca ele ali por colocar, né? Como você está dizendo. Então é triste também a realidade, essa função aí para ele. Mas você sabe que, por um lado, em algumas situações também é bom, porque eu participei de um processo seletivo para trabalhar para o governo americano. E comigo, na minha carreira de secretariado, quando eu comecei, eu tinha 20 anos e os meus diretores tinham 45, 50. Com o passar do tempo, essa diferença de idade foi chegando muito próxima. Teve uma época que eu tinha basicamente a mesma idade dos meus chefes. Depois, os meus chefes foram ficando cada vez mais jovens, presidentes, executivos, diretores, e eu fui ficando mais velha. E aí, o diretor do projeto lá, que estava fazendo o processo seletivo, um jovem de 43 anos, portador de mal de Parkinson. Então, entre as centenas de pessoas que se candidataram à vaga de assistente do projeto, ele tinha uma solicitação especial, que a pessoa fosse taquígrafa em inglês e português. Eu e mais uma só que tínhamos isso. E ela também era da minha faixa etária. Então, tivemos a vantagem, no final ficamos nós duas e mais algumas pessoas, e no final eu tive a sorte de ser selecionada. Então, alguns conhecimentos que nós trazemos no nosso conjunto de saberes, num determinado processo específico, pode ser um ponto favorável, mas a média do que acontece, a grande maioria, é a discriminação. Mas vamos também agora jogar um pouco uma pimentinha. Hoje o mercado de trabalho realmente está exigindo cada vez mais algumas habilidades que não exigia antes. Sim. O pessoal de 50 a mais, vamos colocar assim, né? Tem corrido atrás também para tentar se qualificar para ver, ou está também dando uma certa vitimizada, assim, mas o mercado não me aceita, etc. Está correndo atrás ou não? Eu vejo essa questão como uma questão trilateral, é uma tríade, assim. A gente precisa um pouco da consciência corporativa de que ela precisa ter mais diversidade. Isso passa não só por bom mocismo, por políticas sociais, mas passa porque é bom diversidade. Diversidade gera inovação, é diversidade cognitiva, diversidade de enxergar o mundo de maneira diferente. Eu acho que ela passa um pouco por políticas públicas, né? Eu falo um pouco porque eu acho que super tutela gera infantilização, ou você começa a premiar a incompetência. E tem um terceiro ponto que eu acho que é do indivíduo. O indivíduo de 45, 50, 60, ele precisa tomar cuidado com um negócio que eu chamo de dinossaurização. Sabe, se fossilizar naquelas velhas certezas do passado. Bom era antigamente. Esse negócio de Zoom, como é chato, legal era o flip chart. Sabe, ele tem que acompanhar o passo do tempo. Então eu acho que se ele não tiver, eu falo que o profissional do futuro, dependente da idade, ele tem que ter duas habilidades.
Apreendedorismo, que é a capacidade de aprender para sempre, que pode ser que seus 20 anos de experiência sejam 19 anos de defasagem, né? E apreender essa realidade mutante, esse mundo devorador de certezas que a gente vive, e o empreendedorismo também, porque pode ser que ele tenha que inventar o próximo emprego, você tem que estar sempre pensando no plano B, entendeu? A gente não sabe, a gente vive num mundo de muitas mudanças, então é possível... A gente tem estudos, eu tenho estudos demográficos que mostram que a taxa de desemprego não é muito alta nesse profissional de 40 a 50. O problema é muito mais alta na faixa etária jovem. O problema é se ele perde o emprego. Existe estudo que mostra que profissionais a partir dos 50, quando perdem o emprego, 90% deles não conseguem retornar para o mercado de trabalho. Né? Em parte por causa de preconceito, ou falar, ele já é um profissional caro, prefiro contratar um profissional júnior, que é mais barato. Em parte por uma construção de carreira. Né? Numa carreira, uma pirâmide. Quando eu estou aqui embaixo, todos os cargos me servem. Né? Qualquer cargo na estrutura hierárquica me serve, então toda a base, eu tenho todo o universo de empregos. Na medida em que eu faço um curso, viro um profissional sênior, faço uma especialização, o meu horizonte passa a ser daqui para cima, então vai estreitando também. Né? Então, mas você acredita que parte disso seja porque o profissional 50 a mais, talvez 60 a mais, eles não estão evoluindo junto com o mercado, assim, de certa forma, não estão capacitando com os novos cargos que vêm surgindo? Os dinossauroizados não, né? Você precisa ter isso. Tudo acontece. Existe o sofrimento, meu sofrência, ninguém me ama, ninguém me quer. Tem, claro que tem. Tem gente que até se aproveita disso como uma... ninguém me quer, as pessoas não me querem mais. Assim, não, ele aproveita da situação. Mas eu esqueci o que eu ia falar agora. Você falou da... das questões das habilidades. Das habilidades. É que tudo acontece de uma forma tão rápida. Por exemplo, estávamos vivendo até muito pouco tempo atrás no mundo VUCA. E a dona Bita aqui achando que estava por cima da carne seca, porque dava palestra sobre o mundo VUCA, fazia apresentações, dominava. Até que alguém chegou no meu ouvido e disse, dona Bita, não é mais VUCA, é BANI. Como assim? Mudou e não me avisaram? Baniram o VUCA? Que VUCA é essa? Baniram o mundo VUCA? Então é tudo muito rápido. E tem pessoas que se recusam a acompanhar essa evolução, ou que realmente tem algumas que realmente não têm o pique para acompanhar. Isso é uma verdade também, não vamos nos fazer de santinhos também. Tem gente que... E tem uma coisa, acho que é interessante desse mundo de disrupção que a gente vive, né? É que pela primeira vez na história da humanidade, não necessariamente as gerações mais idosas deterão o conhecimento das ferramentas necessárias por trabalho. Essa é a primeira vez que acontece. Historicamente, você pega daqui para trás, quem é que detinha o conhecimento de marcenaria? O marceneiro sênior. Né? Quem é que detinha o conhecimento de construção? O construtor sênior. O chefe de obras, né? Ou seja, o marinheiro sênior. Né? E pela primeira vez a gente pode, eu falo pode porque isso não é uma fatalidade, pode eventualmente conhecimentos tecnológicos importantes estarem nas mãos do júnior e não do sênior. Isso é uma baita mudança e isso reforça aquilo que a gente vem falando, reforça o pilar de uma instituição de ensino, que a gente vai ter que ser aprendiz para sempre, né? A gente é aprendiz da vida. E isso é uma questão, gente, muito clara, porque todos nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo, mas se a gente não tiver muito cuidado também, nós vamos acabando ficando meio vaidosos com aquilo que a gente sabe e acha que é melhor dos cenários do mundo, é aquilo que eu sei. Isso que você coloca, Alexandre, realmente é uma questão muito clara. Hoje, com a evolução tecnológica, com a questão do conhecimento e cada vez muito mais conectado o mundo, nós estamos tendo competências cada vez diferentes. Agora, nós, enquanto seres humanos, independente da idade, enquanto nós estamos respirando, ou seja, vivos, nós somos seres de potencialidade, ou seja, nós podemos, nós temos condição de aprender, né? E aí, nesse sentido até, que eu gostaria que você, Aurita, pudesse falar um pouco para a gente, o Moisés também está nisso, né? Nessa experiência que está sendo construída hoje da Bertô. Então, só para que vocês entendam um pouco, quando eu caí na realidade, né, que eu estava sendo o maior preconceituoso com a idade, eu vi que a universidade precisava também ir para outros rumos, outro pensamento, e acabou nascendo um projeto que é do Unis, esse projeto, né, que está hoje
ele está assim, inicialmente em Florianópolis, e aí chama Bertô. Eu acho que você podia colocar um pouco a experiência desse profissional que está chegando, o que está buscando, como é que está essa questão? Nós vimos uma mudança grande. Nós já fizemos 2 edições do Mentorando e vimos uma mudança grande dos alunos da primeira edição para os alunos da segunda edição. Os da primeira edição ainda vieram um pouquinho perdidos, sem entender direito o que era a mentoria, como é que eles poderiam se situar dentro deste mercado. Os da segunda edição já vieram mais certos, mais preparados. E dentro da Bertô, a Bertô, gente, não é uma pessoa, não é um nome. É o nome, mas não é um nome. É a abreviação do nome científico da árvore brasileira, da castanheira do Brasil, a Berthollesia excelsa, que é a árvore que nos dá a castanha do Pará. Isso nos retoma aquela atividade que as famílias de antigamente tinham o hábito de se reunir a comunidade embaixo da copa da árvore e ali aprender em comunidade, trocar informações, repassar a história da comunidade. Então, nós trouxemos esse sentido de comunidade. A Bertô forma uma comunidade de gente 50 a mais, porque nós acreditamos na potência dessa pessoa de se tornar um mentor, trazendo consigo o conjunto de saberes acumulados ao longo da vida profissional e pessoal. Então, ele recebe, através de uma metodologia que foi desenvolvida, as condições, as ferramentas, o passo a passo, o que ele precisa entregar, o que ele deve agregar de habilidade, de competência e do próprio conhecimento e vivência dele, para que ele saia do curso tendo condições de assumir a mentoria com um aluno do UNES, com um empresário, um aluno de ensino médio que está terminando o ensino médio, não sabe para que caminho... Uma startup, que está precisando de uma orientação. Então, essa é a Bertô. É uma questão, gente, que eu acho que é muito importante, que entra muito nessa questão também da longevidade, né? O Alexandre fez uma palestra no TEDx aqui que me impressionou muito, muito, sobre essa questão, que é uma questão real. A própria questão da economia, né? Ou seja, o poder aquisitivo e tudo mais, hoje, dessa questão todo mundo tem que ficar antenado, concorda? Sim. Há um estudo defasado já no Brasil, de 2017, que calcula que o potencial de consumo, né, da população de 50 ou mais é de 1,6 trilhão de reais por ano, hoje já deve estar acima de 2 trilhões de reais, e é uma coisa meio óbvia, assim, né? Porque normalmente, se as coisas deram razoavelmente certo, é a partir dos 45, 50 que a gente atinge uma maior maturidade profissional. Via de regra, você costuma ter um melhor salário, uma melhor posição hierárquica aos 40, 45, 50, do que aos 18, 20, 22, pela trajetória, pela escadinha natural, não é? E o curioso disso, o paradoxo, é que as empresas fazem o reverso, né? Elas focam excessivamente nos consumidores mais jovens, e não estou falando que não tenham que fazer isso, é um nicho, é um target, mas esquecem, né? Eu tenho uma empresa de pesquisas e a gente conduziu uma pesquisa em 2017 na mídia. A gente pegou e gravou todos os blocos comerciais de uma semana inteira das principais TVs abertas. E essa população 50 a mais quase não era representada, né? A população dos atores de comerciais eram todos muito mais jovens. E quando aparecia era corega, disfunção erétil, farmácia. Ou seja... Esse povo não compra carro. Se você for num restaurante de algum padrão, é muito mais esse pessoal de 40 a mais. Claro. Você vê quem viaja para a Europa, é muito mais. Quem compra carros sedã, de maiores, melhores, são essa população, né? Então, é como se eles não usassem sabonete, não tivesse produto financeiro, é uma miopia, né? Eu acho que é muito interessante isso que está sendo colocado, porque nós estamos vendo o seguinte, a cada dia que passa, nós estamos vivendo mais, né? Eu lembro quando era menino, uma senhora de 50, 78. Né? Uma senhora de 32 anos? Usava assim já aquela coquezinho, já era, né? Hoje não, hoje tudo mudou. E quando a gente discute desde a economia, envolvimento social, a questão de emprego, e nós estamos vivendo muito mais, né? A faixa etária, quando a gente era mais jovem, você não, tá? Mas nós... Mas fala assim, aquela pessoa tem 90 anos.
85, a gente não ouvia falar isso. Falava assim, ó, faleceu com 60, pois é, já, Velhinho, né? Cumpriu. Velhinho já cumpriu sua missão. Olha hoje. E isso também é uma questão muito importante social para a gente pensar, claro. não é não? Claro que é. Essa questão do estar cada vez mais vivo. Né? E agora o mundo está preparado para isso? A nossa sociedade está preparada para isso? Eu acredito que a geração, principalmente vocês, porque eu seja talvez o mais jovem daqui, né, nitidamente, mas tinha um preconceito talvez maior, né? E quando vem a minha geração, talvez a geração até mais jovens do que eu, talvez esse preconceito ainda exista, mas com uma certa intensidade menor. Assim, eu digo que o preconceito já veio de quem está hoje com 60, 70, 80. Então, na verdade, você teve aquele preconceito e hoje você está sofrendo aquele preconceito. Então, eu acredito também que a geração que está chegando hoje está vendo essa evolução, como o professor colocou, né? Antigamente, assim, pessoa de 70, 80 realmente era bem mais velhinha, né? Hoje você pega pessoa com 100 anos, meu avô, 80 anos, está muito bem, sobe escada, troca a luz. Então, assim, você vê que realmente a geração está ficando mais produtiva, inclusive com a idade, né? Isso não é sinônimo de improdutividade a idade. Eu acho que a geração vem acompanhando e vem seguindo isso. Mas ainda assim existe, e o fato de a gente estar discutindo e colocando esses assuntos em pauta é muito relevante para a gente não deixar esse assunto tomar muita forma. O importante é que essas pessoas se autovalorizem. Existe um processo de menos-valia. Uma pessoa que não se valoriza. No processo que nós estamos divulgando, o mentorando, então nós conversamos com pessoas, fazemos uma semana mentor que antecede o lançamento do curso, e nós falamos então que toda pessoa 50 mais tem condições de se tornar mentor, sim, se ela assim o desejar e quiser e tiver, né, vontade. Uma senhorinha, mas eu vou mentorar quem? Eu vou passar o quê? Eu não tenho nem formação universitária. Eu só fui mãe, mulher, dona de casa a vida inteira. Eu acho que não é para mim isso. Falei assim, olha, minha senhora, eu vou lhe dizer só uma coisa. A senhora foi a vida inteira presidente da empresa mais importante que existe, que é a família. A senhora lidou com gestão de conflitos diariamente. Os filhos brigando entre si, os filhos na adolescência e os pais puxando os cabelos porque, né, tinha que ensinar e o filho estava rebelde. A senhora fez gestão de contratos para ter certeza que todos os serviços da casa, luz, água, gás, telefone, internet, tudo funcionasse para que os membros daquela empresa pudessem usufruir. A senhora fez gestão financeira para saber quando é que tinha caixa para comprar uma nova máquina de lavar, quando é que a família poder viajar. A senhora vem dizer que a senhora não sabe me ensinar nada? Eu nunca pude ser dona de uma casa e administrar uma casa, porque eu tive que ir trabalhar, né? Então, a senhora tem muito a ensinar, não se desvalorize por isso. Então, existe esse lado também da pessoa que tem todas as qualificações, mas não se sente qualificado o suficiente. E isso é uma coisa que eu não sei se a gente consegue mudar, porque vem lá de dentro, é internalizado de uma tal forma que ela não tem essa autovalorização. E acho que é nas mínimas coisas. Eu mesmo, antes de lançar o portal Revolução para Teatro, escrever meu livro, eu costumava brincar com coisas que a gente não se pega e que a gente reforça. Do tipo, eu me esqueci a chave do carro, falava, tô ficando velho. Olha o alemão. Esqueci o alemão. Ou seja, sei lá, corria, subia escadas, sabia lá no segundo andar de casa, chegava meio esbaforido, tô ficando velho, subi um lance de escada. Ou seja, a gente mesmo, você querer ficar fazendo essas brincadeiras, mesmo quando é jovem, assim, né? Que elas vão reforçando esse estereótipo de que jovem esquece, jovem... Isso é importante, tá vendo, gente? Quando a gente para pensar nas mínimas coisas, como colocou aqui, né? Se eu falar para ela, como você parece jovem? Ela fala, vai ficar você tá tão jovem. O inverso eu não falaria porque ela luta com o Gifu. Mas seria impensável. Uma questão que eu acho importante, essa discussão, é justamente isso. A sociedade está mudando, todos nós temos que mudar com ela, nós temos que assumir algumas questões muito claramente e ter a coragem de discutir para que a gente construa uma sociedade melhor, mais igualitária e principalmente abrindo espaço para todo mundo. Afinal, todos nós somos seres humanos, né? A gente poderia ficar aqui a tarde toda, mas o pessoal já está dando ali o sinal, né, para que a gente encerre. Eu quero primeiro agradecer muito a vocês, né? Também deixar claro que nós vamos colocar nesse programa aqui o endereço da Bertô
para que aquelas pessoas que têm interesse, falam, pô, o que é abertura? O que é isso? Né, para que possa entrar, ver o que a gente está construindo para esse público, né, de 50 a mais, que eu acho que isso é muito legal. Para a gente encerrar, eu vou pedir que cada um de vocês, vamos começar aí pela ordem de início, né, pudesse dar o seguinte recado: se você tivesse que falar hoje para alguma coisa sobre etarismo, né, para esse público mais experiente, digamos assim, o que você falaria? Então, vamos começar pela ordem. Respirar fundo. Sim. Como eu comentei com o Alexandre há pouco tempo, nós já estamos numa idade, num tempo de vida em que eu já não me preocupo muito com o que as outras pessoas pensam a meu respeito. Eu já sei o que eu sou, quem eu sou, o que eu sei fazer. Então, eu acredito em mim, acredito no meu potencial. E é isso que eu peço que você, gente 50 mais, faça. Se valorize, se dê o valor que você tem. Não espere os outros valorizarem. Valorize você. Vem conhecer a Bertô, vem ficar de mão dadas conosco, que você não vai se arrepender. Bom, e eu acho que eu posso dizer para o nosso público mais jovem, né, que só de estar presente aqui nessa mesa com essas feras aqui junto já é uma baita experiência que eu não tenho e eu só vou adquirir com a idade, né, só com o tempo. E aí, ou seja, preconceito quanto a tempo, sendo que o tempo nos traz uma coisa que dá mais valor, que é o conhecimento, né, e tudo aqui que eles estão dizendo a vocês aí sobre a questão do etarismo, sobre outros temas relevantes. Então é isso, assim, o preconceito vem da gente, o preconceito está na gente e a gente sabe disso e não... Aí a decisão é sua de continuar tendo preconceito, porque um dia você vai ser mais velho, vai ter mais experiência, ou então largar a mão de preconceito e a sociedade é uma só e todo mundo tem a mesma idade, né? Não existe idade. Legal. Bom, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, né, e eu diria assim que é protagonismo. Você pode ser estagiário da empresa, mas da sua vida, assim como da sua casa, você é e você sempre será o presidente da sua vida. Eu acho que a gente viveu uma vida longa, talvez o mais legal de uma vida longa seja a gente poder viver muitas vidas dentro da mesma vida. A gente é obrigado a escolher a profissão, às vezes aos 15, 16 anos de idade, quando a gente é uma bomba de hormônio, não sabe nada do mundo. E muitas pessoas no passado carregavam uma opção infeliz pelo resto da vida, como se aquilo fosse uma sina incontornável, porque ela só podia ter uma profissão. Agora não, você pode ter um monte, você pode largar no meio, até porque talvez sua profissão não exista no meio do caminho, já acabou, né? Já tem outra no lugar. Você pode ter mais paixões, mais vida, mais propósito. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Entretanto, viver uma vida de 80, de 90, de 100 é muito diferente de você viver uma vida de 55, de 60, e isso implica em responsabilidade, porque esse bônus de mais vida vem carregado com um ônus de responsabilidade, porque essa dádiva pode se transformar num fardo se você não cuidar direito, se você não for protagonista da sua própria vida. Porque a vida que você vai ter aos 70, 80, 90, eu estou falando em termos de finanças, de saúde, de amizades, de propósito, de felicidade, uma série de coisas. A vida que você terá aos 80, 90 será fruto da vida que você teve, das escolhas que você fez aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Portanto, assuma a presidência da sua vida, que você assim vai ter um futuro longevo e à altura desse ganho que a gente teve. Porque mais do que ter mais anos de vida, o mais legal foi ter mais vida dentro dos anos. Sensacional. Parabéns. Olha, a gente até... O que a gente faz depois disso, né? Ai, para com isso. Eu quero agradecer muito a vocês. Uma aula sempre participar, um orgulho danado. A gente vai aprendendo a viver sempre, né? E a você que nos acompanhou, obrigado. E eu espero realmente de coração que esse programa possa ter ajudado você a pensar um pouco mais, né, sobre a nossa realidade e sobre o mundo que nos cerca. Valeu, até a próxima, gente. Obrigada, Valeu. boa tarde a todos.